O sino da porta da loja de antiguidades ecoou pelo ambiente silencioso, anunciando a entrada de um cliente. Júlio, o proprietário, estava inclinado sobre o balcão, com os olhos pregados em um catálogo de relíquias. Levantou a cabeça com um ar cansado e viu um homem de aparência misteriosa se aproximando. O cliente, de cabelos grisalhos e olhar profundo, carregava uma pequena caixa de madeira escura. Sem muitas palavras, o homem depositou a caixa sobre o balcão. Júlio ergueu as sobrancelhas intrigado e a abriu com cuidado. Dentro repousava um relógio de bolso antigo, de metal envelhecido, com detalhes finamente gravados em sua superfície. A peça parecia ter sido criada por um artesão há muito esquecido, cada curva e entalhe emanando uma sensação de mistério. "Interessado?" perguntou o homem com uma voz rouca. Júlio, um veterano em avaliar objetos incomuns, pegou o relógio e o examinou de perto. Havia algo estranho naquele objeto, algo que ele não conseguia identificar imediatamente. "Dizem que este relógio mostra o exato momento da sua morte", disse o cliente, com um sorriso enigmático. Júlio deu uma risada abafada. Apesar de estar acostumado com lendas e superstições envolvendo artefatos antigos, raramente dava crédito a essas histórias. "Ah, essas lendas nunca falham em aparecer", respondeu Júlio com um sorriso cético, enquanto colocava o relógio de volta na caixa. O cliente se afastou sem dizer mais nada, deixando o relógio e uma estranha sensação no ar. Curioso, mas ainda incrédulo, Júlio decidiu levar o relógio para casa naquela noite, sem saber que havia acabado de entrar em um jogo perigoso com o tempo. Em casa, Júlio acomodou-se em sua poltrona favorita, a luz amarelada do abajur projetando sombras suaves pelo ambiente. Colocou a caixa de madeira sobre a mesa e, com um gesto cuidadoso, retirou o relógio de dentro. O metal frio parecia mais pesado do que antes, como se carregasse um fardo invisível. Segurando o objeto na palma da mão, ele o abriu com um clique suave. Os ponteiros, imóveis no início, de repente começaram a girar lentamente, parando em um horário exato, 3h15. Júlio franziu a testa. A hora mostrada não correspondia à do relógio de parede à sua frente, que marcava 21h45. Pensou que o mecanismo estava quebrado. Talvez as engrenagens precisassem de um conserto. Mesmo assim, algo no comportamento do relógio o incomodava. Ele ouviu o eco das palavras do cliente mais cedo. "Dizem que este relógio mostra o exato momento da sua morte." Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Superstições nunca o tinham impressionado. "Bobagem", murmurou para si mesmo, fechando o relógio. Decidido a não dar mais atenção ao objeto, deixou-o sobre a mesa e foi preparar um chá na cozinha, mas ao retornar, seu olhar imediatamente voltou ao relógio. A curiosidade era insistente, como uma coceira que não podia ignorar. Ele pegou o relógio novamente, girando-o entre os dedos, tentando entender o que o atraía tanto. Por fim, colocou o relógio de volta na caixa e foi para o quarto. Ainda que tentasse se convencer de que não havia nada de especial no objeto, ele sabia que alguma coisa havia mudado. Naquela noite, o relógio passou a morar em seus pensamentos, sutil, mas presente. Na manhã seguinte, Júlio acordou com a mente ainda perturbada pelos eventos da noite anterior. Depois de uma noite de sono inquieto, levantou-se e seguiu sua rotina. Aparentemente, nada havia mudado. Mas enquanto tomava café, seus olhos voltaram a procurar o relógio, ainda descansando na caixa sobre a mesa da sala. Sem pensar muito, pegou o objeto mais uma vez. Ao abrir a tampa, um frio percorreu seu corpo. O relógio agora marcava 2h45, 30 minutos a menos do que na noite anterior. Júlio piscou, confuso. Verificou o relógio de parede da cozinha que mostrava 8h15. Não havia razão para o relógio de bolso ter mudado de hora, ainda mais de forma tão específica. Ele ficou parado por um momento, tentando racionalizar. Talvez estivesse cansado e não se lembrasse bem da hora anterior. O mecanismo devia estar defeituoso, nada além disso. Colocou o relógio no bolso e saiu para o trabalho.
Durante o dia, as horas passaram devagar na loja de antiguidades, mas a estranha sensação de desconforto não desapareceu. Cada vez que Júlio pensava no relógio, sentia uma urgência estranha, como se algo o puxasse para ele. Não resistiu e várias vezes tirou o objeto do bolso para conferir. A cada olhada, a hora no mostrador diminuía. 1h30, 1h15. Cada novo horário era como um golpe em seu peito. Júlio começou a suar, mesmo que tentasse afastar o pensamento. Não pode ser verdade. Ele continuava repetindo isso para si mesmo, mas algo no fundo de sua mente o alertava do perigo crescente. Ao final do dia, o relógio marcava apenas 45 minutos. Júlio já estava à beira do pânico. A lenda não saía de sua cabeça, por mais que ele tentasse racionalizar. O cliente, o relógio, os ponteiros movendo-se cada vez mais rápido, tudo isso parecia formar uma teia que o aprisionava. De volta à sua casa, as paredes pareciam apertar ao seu redor. Sentado no sofá, ele abriu o relógio mais uma vez. O objeto marcava 30 minutos. Júlio sentiu o coração acelerar. Ele não acreditava em superstições, mas agora havia algo inegavelmente errado. A hora de sua morte parecia se aproximar, e o relógio, com seus ponteiros implacáveis, era a única prova disso. A respiração de Júlio estava pesada enquanto ele encarava o relógio. Cada segundo que passava trazia uma nova onda de pânico. Sem pensar duas vezes, levantou-se de um salto, pegou o relógio e o atirou com força contra a parede. O som seco do impacto reverberou pela sala, mas quando o relógio caiu no chão, permaneceu intacto, como se nada tivesse acontecido. Júlio olhou incrédulo. A sensação de impotência crescia dentro dele. Ele se aproximou devagar, quase relutante, e pegou o relógio do chão. Quando o abriu, o pânico retornou em dobro. 25 minutos. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, ofegante. Decidido a se livrar daquela maldição de uma vez por todas, Júlio saiu de casa às pressas, segurando o relógio com força nas mãos. Ele caminhou rápido pelas ruas desertas até um parque próximo, onde havia um lago. Sem hesitar, atirou o relógio na água, vendo-o afundar lentamente até desaparecer. Por alguns instantes sentiu alívio. O peso que carregava parecia ter diminuído. "É só superstição", repetiu para si mesmo. Com passos mais leves voltou para casa, mas assim que entrou pela porta, o sangue gelou em suas veias. Sobre a mesa, onde antes estava a caixa, o relógio repousava, intacto, como se nunca tivesse saído dali. Júlio recuou, aterrorizado. Não havia lógica, não havia explicação. O relógio estava de volta. Em desespero, ele tentou vendê-lo. No dia seguinte, levou o objeto a um comprador especializado que, ao abrir a tampa, apenas viu um relógio comum. Não havia nada de errado, o cliente alegava. O relógio não mudara a hora, não mostrava nada fora do normal. Quando Júlio o abriu novamente, porém, os ponteiros indicavam 15 minutos. O terror consumia cada pensamento. Júlio tentou jogá-lo em uma lata de lixo distante, tentou escondê-lo no porão, mas, como uma maldição, o relógio sempre voltava, pousando calmamente sobre a mesa ou no bolso de sua jaqueta. A cada nova tentativa, o tempo se encurtava. A lenda parecia mais real a cada segundo que passava. Júlio já não sabia mais o que fazer. Sentado em sua sala, o relógio sobre a mesa à sua frente, o pânico o consumia completamente. A cada batida do coração, parecia que o tempo ao seu redor se encolhia. Pegou o relógio mais uma vez, com as mãos trêmulas. Ao abrir a tampa, viu o marcador implacável. 10 minutos. Sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Ele se levantou com uma energia desesperada. Correu até a garagem e voltou com um martelo. Seus pensamentos estavam enevoados, e o desespero era a única coisa que o movia agora. Levantou o martelo acima da cabeça e o desceu com força sobre o relógio, esperando ouvir o som de metal sendo destruído. Clang! O som ecoou pela sala, mas o relógio permaneceu ileso, sem sequer um arranhão. Júlio olhou incrédulo, então desferiu outro golpe com mais força, e outro, e mais um. A cada batida, sua respiração se tornava mais ofegante e seu coração batia como um tambor.
O relógio, porém, resistia, inquebrável, como se estivesse zombando dele. Olhando para o mostrador, Júlio viu o tempo continuar diminuindo. 8 minutos. Ele jogou o martelo no chão, os olhos arregalados e a mente em frangalhos. Correu pela casa, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a destruir o objeto maldito. Mas não havia solução. Decidido a tentar uma última ideia, Júlio pegou o relógio e correu até o quintal. Acendeu a churrasqueira e, sem hesitar, jogou o relógio nas chamas. Ele observou, esperando que o fogo consumisse o metal e o libertasse daquela maldição. No entanto, o relógio não queimou. Em meio ao calor, ele apenas continuava marcando o tempo, seus ponteiros girando lentamente para a esquerda, agora marcando 5 minutos. Júlio recuou, aterrorizado, sentindo o tempo escorrer entre seus dedos. Aquele objeto não era só inquebrável, parecia indestrutível. Sem saída, Júlio caiu de joelhos no chão, sentindo o peso de sua mortalidade esmagar seu peito. Ele finalmente entendeu que não poderia escapar. Exausto e derrotado, Júlio voltou para dentro de casa. Suas pernas mal sustentavam seu corpo e a mente, que outrora buscava uma explicação racional para tudo, agora estava em silêncio. Ele sentia a presença do relógio em cada canto da sala, como se o objeto estivesse conectado à sua própria existência. Sentou-se na poltrona de sempre, a mesma onde havia examinado o relógio pela primeira vez. Os últimos minutos de sua vida escorriam lentamente, marcados pelo movimento dos ponteiros. Júlio já não tinha forças para lutar. O relógio estava sobre a mesa, seu mostrador apontando agora para 2 minutos. Olhou ao redor da sala como se estivesse se despedindo de cada detalhe que conhecia tão bem. O coração batia em um ritmo compassado, mas cada batida parecia mais pesada, mais definitiva. A aceitação da morte, antes tão distante, agora pairava no ar, inevitável. Com as mãos trêmulas, abriu o relógio mais uma vez. Restava apenas 1 minuto. Júlio fechou os olhos, deixando-se levar pela estranha sensação de tranquilidade que o envolvia. O som dos ponteiros era tudo o que preenchia o ambiente. No último segundo, uma paz fria tomou conta do lugar. Na manhã seguinte, o mundo seguiu seu curso. A casa de Júlio estava silenciosa, envolta por uma calmaria perturbadora. Do lado de fora, as folhas das árvores balançavam suavemente com a brisa, enquanto a luz do sol iluminava a fachada envelhecida da casa. Por dentro, tudo estava como Júlio deixara. Sobre a mesa, o relógio repousava em um silêncio inquietante, seu mostrador agora parado. O tic-tac, que antes o perseguia incessantemente, havia cessado. O tempo finalmente tinha chegado ao fim. Lá fora, a vida continuava, mas dentro daquela casa, o relógio não marcava mais nada.